Bom dia. 2 Reis 23, livro de 2 Reis, capítulo 23. Então o rei mandou reunir junto de si todos os anciãos e autoridades de Judá e de Jerusalém. O rei dirigiu-se ao templo do Senhor, acompanhado de todos os homens de Judá, os moradores de Jerusalém, os sacerdotes, os profetas e todo o povo, dos mais jovens e simples aos mais idosos e influentes cidadãos. E leu com grande voz diante deles todas as palavras do livro da aliança que tinha sido achado na casa de Deus. Então o rei colocou-se em pé junto à coluna e celebrou uma nova aliança com o Senhor, comprometendo-se a seguir Deus e a obedecer de todo o coração e de todo o entendimento aos seus mandamentos, aos seus preceitos e aos seus decretos, confirmando assim as palavras da aliança escrita naquele livro. E da mesma forma, todo o povo firmou compromisso com esta aliança. Como nós estamos falando desde ontem, ao contrário do bisavó, do avô, do pai dele, o rei Josias, ao tomar conhecimento do livro da lei, da Torá, dos mandamentos do Senhor, ele resolveu seguir, resolveu praticar. Ele reuniu o povo, as autoridades, as pessoas influentes, todo o povo. Ele leu então o livro da lei e fez uma nova aliança com o Senhor. Fez uma nova aliança porque há muito o povo tinha abandonado a aliança com Deus, os preceitos do Senhor. Eles tinham se debandado, estavam adorando Baal e outros deuses, ou imagens, uma série de coisas. Mas agora, ele está fazendo uma nova aliança com o Senhor. E nós vamos ver que é a mudança que vai acontecer em Judá. Quando nós procuramos servir ao Senhor, viver a palavra de Deus, não ser religioso, porque é muito fácil, eu tenho batido muito nesta tecla. As pessoas hoje se identificam, não, eu sou evangélico, eu sou cristão. Ou eu frequento esta, ou eu frequento aquela igreja, eu frequento aquela denominação. Mas na verdade, quando você ouve estas pessoas falando isso, você vai examinar, conhecer a vida delas, você tem vergonha. Eu não falo só de ovelha, eu falo de pessoas que se levantam como pastores, como apóstolos, como bispos, como qualquer coisa, como alguma autoridade eclesiástica, mas tem uma maneira de viver até pior do que os pagãos. Falam que são crentes, mas são mentirosos, são idólatras, são desonestos, se prostituem, faz tudo o que é errado. Mas tem a cara de pau de se identificar, cumprimentar quem ele sabe que é cristão, dizendo a paz do Senhor, se cumprimentando, dando paz e graça, cumprimentando com o cumprimento cristão, mas na verdade não são. Eles amam o pecado. Falar, citar o nome de Deus é fácil, qualquer um sabe fazer isso. Mas nós temos que viver a palavra do Senhor, nós temos que viver o evangelho do Senhor. Se nós queremos, todo mundo gosta de falar, não, Deus é fiel, todo mundo sabe disso. Mas se nós somos fiéis a Deus, se nós queremos que Deus age de alguma maneira em nossas vidas, é necessário nós nos unirmos a Ele. Se nós não nos unirmos ao Senhor, nós nada conseguiremos. O rei Josias, ao contrário dos seus pais, ele resolveu agir de maneira diferente. O rei também ordenou que o sumo sacerdote Ilquias, o sacerdote segunda ordem, os guardas da entrada, retirassem da casa de Deus todos os objetos que tinham sido feitos em adoração e homenagem a deuses Baal, a Será e a multidão de astros chamado de exército celeste, e os queimou fora de Jerusalém, nos campos de Cedron, e levou a cinza deles para Betel. Todas aquelas imagens, aquelas porcarias que estavam lá, ele mandou tirar, queimar, destruir tudo. Tinha um série de imagens, a Baal, a tal de Deus, a Será, isso aqui. Mandou queimar, acabar com tudo. É interessante
que eu vejo pessoas dizer, falar, não, eu não adoro imagem, mas adora não. Eu conheci pessoas, convivi pessoas que adoravam, tal de adorar a lua, adoravam o sol. Nós temos que entender que só a lua foi tudo criado pelo Senhor. Nós só podemos adorar um, que é Deus. Adoramos a um, ao Senhor. O resto não. Destituiu todos os falsos sacerdotes, homens pagãos, que os próprios reis de Judá haviam nomeado para queimar incenso sagrado sobre os altares idólatras das colinas na cidade de Judá e ao redor de Jerusalém. Como também os que queimavam incenso a Baal, ao sol e à lua, aos planetas e todo o exército do céu. Também tirou da casa do Senhor o poste idólatra e sagrado que mandou levar para fora de Jerusalém, até o vale de Cedron, o qual queimou e o reduziu a cinzas sobre as sepulturas do povo. Da mesma forma, derribou os aposentos dos prostitutos religiosos, conhecidos como sodomitas, e que ficavam na dependência do templo do Senhor, local onde as mulheres trabalhavam tecendo roupa usada nos cultos de adoração a Deus Asserá. Naquela época, também entre as religiões, tinha os famosos prostituto e prostituta cultuais. Diante de uma imagem, segundo eles, um deus deles, eles se prostituíam. O que quer dizer isso? Mantinham-se relações sexuais de todas as maneiras. Entendia que desta maneira estavam adorando o Deus deles. Era todo tipo. Esta relação sexual. Não era uma relação sexual entre homem e mulher. Era todo tipo de relação. Homem com uma, mulher com mulher, homem com mulher, um homem com várias mulheres com vários homens. Segundo eles, era uma adoração. Eram chamados prostitutos cultuais. Existia naquela época. Assim como também se oferecia pessoas, oferecia um filho, uma filha, um parente, um amigo, sacrificava a esses deuses. Ele acabou com tudo isso. Olha para você ver, o povo que Deus escolheu, o povo que Deus libertou, o povo que Deus trouxe do Egito, fazendo esse tipo de coisa. Mas Deus eliminou. O Josias resolveu acabar com tudo isso. Josias, ele fica ao contrário dos outros, ele ficou na história, ficou lembrado como um rei que procurou servir a Deus. Josias ainda mandou trazer os sacerdotes da cidade de Judá, e desde Geba até Berseba, desonrou os altares idólatras junto às portas, inclusive o altar da entrada da porta de Josué, o governador da cidade, que fica à esquerda da porta da cidade. Embora os sacerdotes dos altares não servissem no altar de Deus em Jerusalém, comiam pães sem fermento junto com os sacerdotes e seus colegas. De igual modo, profanou Tofete, o lugar pagão de adoração que ficava no vale de Ben-Hinnom, e a destruição foi de tal ordem que ninguém mais conseguiu sacrificar ali seus filhos e suas filhas, queimando-os em adoração ao deus Moloque, como era costume de fazer. Ele destruiu tudo. E a coisa estava tão séria que mesmo aqueles antes, que se diziam sacerdotes do Senhor, eles tinham uma livre convivência, uma convivência harmoniosa, e ainda comiam os pães sem fermento junto com aqueles sacerdotes desses deuses pagãos. Como eu disse para você, eram religiões que, além de defender, proclamar prostituição, o sadomasoquismo, era o povo chamado de sodomitas, e também sacrificava seus filhos e suas filhas. Ele acabou com tudo e para não ter condição do povo fazer mais isso. O tal do Deus que faziam isso é o tal do deus Moloque. Exterminou todos os cavalos que o rei de Judá tinha consagrado ao deus Sol, e o que ficava na entrada da casa de Deus, próximo à sala de um oficial chamado Natan-Meleque. Também queimou todas as carruagens dedicadas ao culto do Sol. Derrubou os altares que seus antecessores haviam edificado no terraço em cima do quarto superior de Acaz, e os altares que Manassés havia construído nos 2 pátios do templo.
do templo do Senhor. Depois de despedaçá-los, mandou que fossem tirados dali e jogou o entulho no ribeiro de Cedron. O rei desonrou também os altares das colinas, conhecidos como lugares altos, situados ao leste de Jerusalém, ao sul do Monte das Oliveiras, também chamado de Monte da Destruição e Monte do Pecado, as quais Salomão, o próprio rei de Israel, tinha mandado construir em homenagem a Astarote, o abominável deus dos Sidônios, a Quemos, o abominável deus dos Moabitas, e a Milcom, o abominável deus dos Amonitas. Semelhantemente, o rei Josias mandou fazer em pedaço as colunas ao deus Baal e derrubou todos os postes ídolos consagrados a deus Aserá e profanou o lugar onde estava enchendo-os com os ossos humanos. O rei Josias fez uma destruição no meio dos pagãos, dos objetos de adoração que eles tinham. Desde o antepassado, desde a época de Salomão, que nós vimos que Salomão foi extremamente abençoado por Deus, mas no final, ele, por desobediência ao Senhor, ele se perdeu. No final, ele já estava adorando uma série de deuses pagãos, uma série de demônios. Ele se envolveu com uma série de mulheres que Deus disse que não era para eles se envolverem. Eles se envolveram. Fizeram o que não deveria fazer. Fizeram o que não poderiam ter feito. Então, tudo isso agora, Josias está fazendo uma limpeza em Judá. Como há muitos anos, há dezenas de anos, não se fazia. Às vezes nós falamos que somos cristãos, mas eu vejo essas adorações hoje no meio dos templos que se diz evangélico. Eu vejo adorando lenços, palitos, alianças, sal, rosa. Eu vejo o povo adorando todo tipo de coisa, toalhinha, como se isso fosse alguma coisa. Tem pessoas que pegam uma porcaria, a palavra correta é essa, uma porcaria de uma toalhinha, de um pano qualquer, que é comprado em templos. É comprado, só que os pregadores, esses mercantilizadores da fé, usam palavras bonitas enganadoras. Pede o povo uma oferta em troca daquela toalha, daquele objeto qualquer. E as pessoas levam aquele objeto, tem uma adoração até maior do que Deus. Tem uma preocupação muito maior com aquele objeto que até com a própria palavra de Deus. Adoração. Nós temos que adorar o Senhor. Nós temos que ser espirituais. É isso que temos que entender. Não existe, biblicamente falando, a maneira não de ungir vários lenços, palito, rosa, sei lá o que, o sal. Tem agora vassoura, canetas, ungindo celulares, uma série de coisas. Isso é paganismo. Heresias, apostasia. É preciso fazer como Josias fez, uma limpeza. Nós temos essa limpeza em nossas vidas, nós examinarmos se nós estamos adorando alguma coisa que não o Senhor. Josias também derrubou o altar que ficava em Betel, e o altar construído sob as ordens de Jeroboão, filho de Nebate, que havia conduzido Israel ao erro e ao pecado. Ele queimou o altar, reduzindo a pó, e queimou o poste ídolo. Contemplando ao seu redor, Josias observou as sepulturas que estavam ali no monte. Mandou tirar delas os ossos e queimou sobre o altar pagão. E assim o contaminou e desonrou segundo a palavra de Deus, proclamada pelo homem de Deus, que predisse tudo quanto estava acontecendo. Tudo que aconteceu, nós lembramos daquela história, nós já lemos antes, lá em 1 Reis 13, quando um homem de Deus, amando do Senhor, foi e proclamou nesse altar, falando exatamente tudo o que ia acontecer. Que um rei chamado Josias viria e acontecer isso. Esse era um homem de Deus, mas também errou, que Deus tinha falado para ele não comer, não beber na cidade, nem voltar para o mesmo lugar que ele veio. Mas ele foi ouvir lá, apareceu um profeta velho mentiroso, que o enganou, e ele foi morto.
Mas aconteceu, a palavra de Deus se cumpriu. A palavra de Deus se cumpriu. Dezenas de anos depois, aconteceu. Quando Deus fala, acontece. Não do nosso jeito, na hora que nós queremos, mas na hora determinada pelo Senhor. Então o rei indagou: que monumento é esse que vejo? E os homens da cidade lhe contaram: é a sepultura do homem de Deus que veio de Judá e profetizou tudo quanto acaba de realizar contra este altar de Betel. Então Josias ordenou: deixai-o como está, ninguém toque em seus ossos. E os homens da cidade deixaram seus ossos como estavam, juntamente com os do profeta que tinha vindo de Samaria. Também tirou Josias todo o santuário dos altos que havia na cidade de Samaria e que os reis de Israel tinham erguido para provocar o Senhor a ira. Ele fez segundo todos os atos que tinha praticado em Betel. Josias mandou executar todos os sacerdotes daqueles altares idólatras, das colinas onde também queimou ossos humanos. Logo em seguida retornou a Jerusalém. Josias fez uma limpeza geral. Aí ali ele vê um túmulo, fala: quem é esse túmulo aí? Falou: não, esse é do homem de Deus. Que ele profetizou tudo, isso acabou de fazer. Falou: então não mexe nesse túmulo não. O resto destruiu tudo. Sacerdotes, idólatras, mandou matar tudo. A limpeza. É necessário nós limparmos, organizarmos o nosso tempo. Ah, nós queremos isso, então vamos limpar, vamos tirar toda a sujeira, vamos tirar toda a imundícia. Deu ordem ao rei, a todo o povo, anunciando: celebrai o sacrifício de Páscoa a Deus, o Eterno, vosso Deus, exatamente como está escrito nesse livro da aliança. Ora, não se celebrava a Páscoa desde quando o juízo julgava sobre Israel, nem durante o tempo dos reis de Judá. Esta Páscoa foi celebrada a Deus, ao Senhor, em Jerusalém, no 18º ano do reinado do rei Josias. Até as festas que eram determinadas, as festas judias, né, que era determinada ali pelo livro da lei, pela Torá, que há muitos não fazia, e Deus tinha mandado que fizesse essas celebrações, que eles não faziam mais há anos. Pela primeira vez voltou a acontecer, porque o rei Josias determinou que fizesse a Páscoa do Senhor. Quando nós falamos a Páscoa do Senhor, a Páscoa que Deus determinou naquela época que fizesse, não tem nada a ver com essa Páscoa que nós fazemos aqui. Essa Páscoa que é o de coelhinho, bota ovo de chocolate. Essa Páscoa aqui, onde é uma Páscoa comercial, não tem absolutamente nada a ver. Porque a Páscoa lá se celebrava a libertação dos hebreus do Egito. E é totalmente diferente, não tinha nada de chocolate, e não tem nada absolutamente a ver com coelho. Eu não consigo entender, não sei a origem, vou até pesquisar sobre isso, como surgiu o coelho da Páscoa. Além de tudo, o rei Josias exterminou todos os médiuns, pessoas que dedicavam a consultar espírito desencarnado, os ídolos da família e tantos outros ídolos, cultos e expressões místicas, pagãs, que campeavam em Judá e em Jerusalém naquela época. E o rei agiu desta maneira e com esse rigor em cumprimentos à exigência da Torá, a lei escrita no livro que o sacerdote Uquias havia descoberto na casa de Deus, o templo do Senhor. Acabou com tudo. Centro espírita, acabou com tudo. Ele exterminou tudo. Ele fez isso que é obediência ao Senhor, ao livro da lei, a Torá, as escrituras. Ele fez a limpeza. Ele era o rei, ele era a autoridade máxima. E ele executou essa limpeza. Nem antes, nem depois do rei Josias, houve um governador como ele, que se voltasse para Deus, o Senhor, de todo o coração, de toda a alma e com toda a sua força, em conformidade com tudo que ensina a Torá, a lei de Moisés. Contudo, o Senhor não desistiu do furor do seu santo e grande juízo contra Judá por causa de todas as provocações que Manassés o havia insultado. Então determinou o Senhor: eis que eu
também expulsarei Judá da minha presença, assim como expulsei e rejeitei esta cidade de Jerusalém, que escolhi para o meu deleite, como também o templo do qual eu prometi. O meu nome permanecerá ali para sempre. Josias foi um homem que agiu em conformidade 100% com a palavra de Deus, praticando os preceitos do Senhor. Mas Deus tinha também, como eu disse, a palavra de Deus se cumpre, tanto para o bem quanto para o mal. E Deus já tinha dado a palavra antes, em virtude de erros, pecados, vários, de Judá, e ultimamente, de Manassés, o castigo vai vir, porque Deus não poderia simplesmente, por Josias ter sido um homem que buscava a Deus, que agiu em conformidade com os preceitos dele, esquecer o que tinha acontecido antes. Ele esquecer a sua palavra, que aí não seria um Deus justo. Aí ele não estaria honrando a palavra dele. E ele tinha dado, ele tinha prometido que iria punir Judá. E a punição vai vir. Porque ele tinha prometido, desde a época de Manassés, que foi um dos piores reis. Manassés, aquele que nós lemos, que é o avô de Josias, que foi o filho do rei Ezequias. O restante da história do rei Josias, tudo o que fez, não está porventura escrito no livro de registro histórico dos reis de Judá? Durante o reinado de Josias, o faraó Neco, rei do Egito, atacou o rei da Síria no rio Eufrates. Então o rei Josias marchou para combatê-lo, mas o faraó Neco conseguiu matá-lo assim que avistou no campo de batalha em Megido. Seus oficiais o transportaram morto em seu carreal de guerra, de Megido até Jerusalém, e o sepultaram no seu jazido de família. E o povo da terra aclamou Jeoacás, filho de Josias, ungiram-no e o proclamaram rei em lugar de seu pai. Numa batalha, Josias morreu, foi sepultado, e Jeoacás, o seu filho, então, assume o reinado. Jeoacás tinha 23 anos quando deu início ao seu governo e reinou apenas durante 3 meses em Jerusalém. Sua mãe se chamava Amutal, filha de Jeremias de Libna. Ele, entretanto, fez o que era mal segundo o ponto de vista do Senhor, da mesma forma que seus maus antepassados fizeram. O faraó Neco mandou prendê-lo em Ribla, na terra de Amad, para que não reinasse em Jerusalém, e exigiu da nação um imposto de 3,5 toneladas de prata e 35 quilos de ouro. O faraó Neco também constituiu Eliaquim, filho de Josias, rei em lugar de seu pai Josias, e mudou seu nome para Joaquim, mas levou consigo Joacás ao Egito, onde morreu. O filho de Josias seguiu não o costume do pai, mas dos seus avós, seu bisavô, fazendo tudo que não presta, tudo que não deveria. E por tal motivo, ele só ficou 3 meses só como rei. Foi preso, foi levado para o estrangeiro, para a Síria. O rei colocou o imposto sobre Judá. Judá agora já está novamente na mão dos adversários, tem que estar pagando impostos altíssimos. E novamente, Israel, Judá, está vivendo sob o comando de estrangeiros, de outros, pagando impostos. E quem manda é outras pessoas, são estrangeiros, o pessoal da Síria. Prova tal que retira então ele, leva ele preso e coloca o seu irmão como rei. Inclusive da troca. O de nome, né? O nome do seu irmão inicialmente era Eliaquim. E eles colocaram então Jeoaquim, não Joaquim, Joaquim. Joaquim pagou ao faraó toda a prata e o ouro exigido, mas teve de criar impostos na terra a fim de honrar os tributos instituídos pelo faraó, e portanto exigiu também prata e ouro de cada cidadão conforme as suas posses. Para pagar os impostos, ele exigiu, cobrava do povo para pagar o adversário.
Joaquim tinha 25 anos quando começou a reinar e governou 11 anos em Jerusalém. Sua mãe chamava-se Zebudá, filha de Pedaias, da cidade de Ruma. Mas ele também fez o que era mal diante dos olhos do Senhor, conforme tudo que os seus antepassados haviam feito. Novamente, ele também errou, ele fez o que não deveria diante do Senhor. 2 Reis, capítulo 24. 2 Reis 24. Durante o governo de Joaquim, Nabucodonosor, rei da Babilônia, invadiu a nação, e Joaquim foi obrigado a tornar-se seu vassalo por 3 anos. Ao final desse tempo, Joaquim arrependeu-se da sua decisão e rebelou-se contra Nabucodonosor. Então o Senhor mandou tropas dos babilônios, dos sírios, dos moabitas e dos amonitas contra Joaquim, e os enviou contra Judá, com o objetivo de o aniquilarem, de acordo com tudo que a palavra do Senhor havia antecipado por intermédio dos teus servos, os profetas. Na época do governo dele, a nação babilônica, né? Nabucodonosor, atacou e exigiu pagamento de impostos, tributo, a Judá. Joaquim durante um tempo fez, depois se rebelou. Quando se rebelou, Deus, a Bíblia nos fala Deus, o Senhor, enviou. Não foi qualquer um, foi Deus que enviou. Deus enviou não somente as tropas dos babilônios, mas mandou os sírios, mandou os moabitas, mandou todos os adversários contra Judá. Deus levantou vários inimigos contra Judá, em virtude da desobediência do povo. Nós temos o hábito de falar, não, Deus me ama, Ele só quer o meu bem. Deus quer a sua obediência. Ele nos fala na palavra dele que não há filho que o pai não corrige. Se nós errarmos, nós vamos ser punidos. Em realidade, foi por ordem expressa do Senhor que todos estes fatos ocorreram contra Judá, para expulsá-lo da sua presença por causa de todas as maldades e pecados cometidos por Manassés, bem como devido ao sangue inocente que ele derramou em abundância, porquanto inundou Jerusalém de sangue sem culpa, e por isso o Senhor decidiu não perdoá-lo. Os demais atos do rei e acontecimentos do governo de Joaquim e todas as suas realizações estão escritas no livro das crônicas dos reis de Judá. Joaquim adormeceu com seus antepassados. Seu filho Joaquim foi seu sucessor. O rei do Egito jamais se atreveu a enviar seu exército para além das suas próprias fronteiras, pois o rei da Babilônia havia ocupado todo o território que outrora havia pertencido ao Egito, desde o rio Eufrates até a fronteira ao norte do Egito. O adversário dominando, Deus falou que ia fazer, desde a época de Manassés. Como nós vemos, Manassés foi um dos piores reis que existiu. Babilônia está amedrontando, está aniquilando todos na região, inclusive o Egito. Então, o Egito não tinha condição de socorrer Judá, não tinha condição de socorrer Israel, porque a Babilônia começou o domínio na época, nós estamos ficar sabendo, que foi a maior nação levantada por Deus para punir os desobedientes. Assim como antes, Deus levantou os hebreus, tirou do Egito, levantou e ele veio punindo todo aquele povo e tomando posse das terras deles. Agora Deus levantou a Babilônia, levantou vários inimigos para punir o próprio Israel, para punir Judá pelas práticas erradas, desobediências e idolatria. Que levanta inimigo contra nós é Deus, não é o diabo. Nós temos que ter esse conhecimento. Nós lemos hoje o livro 2 Reis. Entramos no capítulo 24, fomos até o versículo 7. Querendo Deus, sendo vontade do Senhor, amanhã daremos continuidade a partir do versículo 8.
A resposta está na Bíblia. Por isso, em todo tempo eu digo, leia e pratique a Bíblia. Que Deus abençoe. Então, bom dia.